Olá! Por que um professor de yoga formado não consegue espaço no mercado de trabalho? Essa transmissão é ao vivo, então tivemos uns probleminhas aqui para conversar e atrasamos um pouco. Você, professor de yoga, que gostaria de viver exclusivamente do yoga e às vezes não consegue encontrar o seu espaço, nós estamos aqui numa jornada, programa Viva do Yoga. Esse é o episódio 2, porque um professor formado não consegue o seu espaço no mercado de trabalho. Então, eu estou aqui com o meu computador, com uma colinha, né? Para que a gente faça tudo direitinho. Me siga que a gente vai dar dicas muito bacanas para você construir a sua jornada e viver deste sonho, né? A yoga é uma coisa maravilhosa, fascinante, você quer ser professor de yoga, você quer ensinar, e a gente vai transmitir aqui para que você consiga esse sonho. Bom, o que faz o mercado de yoga ser um mercado assim tão concorrido? Por que muitos professores, eu conheço muitos professores que começaram essa jornada, desistiram, né? Tentaram, não conseguiram viver só do yoga e foram fazer outras coisas. E por que esse mercado é tão concorrido? Por que ele é difícil? Por que né? Não é simples você se formar e naturalmente já viver deste ganho? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é que tem muitos professores. Mas muitos professores na área do yoga? Não, em qualquer área. Tem muitos profissionais. A maioria das áreas são concorridas. E o yoga não é diferente. Uma outra área aqui que a concorrência é menor. Outra coisa muito relevante é que a maioria dessa concorrência é uma concorrência segmentada. Muitos professores e cada um trabalhando individualmente, sabe? O indivíduo se forma, começa a dar aulas online, ou agora dar online fica muito fácil, e cada um tem um número pequenininho de alunos ali, né? Os espaços para dar aulas são alguns. E aí, se esse professor é um professor convencional, o que eu chamo de um professor convencional? Fez uma formação, às vezes até uma boa formação, no sentido técnico, dá boas aulas, mas ele entra num mundo concorrido e ele não sabe como se diferenciar nesse universo. A segunda coisa, então, além de muitos professores, além de ser um mercado bastante segmentado, a maioria das formações não são formações sólidas. E o que eu quero dizer com formações sólidas? No episódio anterior, nesse programa Viva do Yoga, no episódio 1, nós falamos da ideia de quais são os pilares, o que um professor de yoga precisa, de maneira genérica, de maneira profunda, o que ele precisa saber para se sustentar, para construir uma jornada no yoga. E esses pilares, não adianta o indivíduo ter só formação técnica. Então, eu conheço professores, né, muito bons, dão aulas espetaculares e não encontram o seu espaço, porque só dar aula boas aulas, não estou falando de um professor que dá uma aula qualquer, boas aulas é muito pouco. E claro, aqui nós temos uma imensidão de formações e formações simples. O indivíduo faz a formação em yoga, tem alguns cursos de formação que é em uma semana, tem alguns cursos de formação que é em 6 meses, 8 meses. Então, ele aprende basicamente o conteúdo técnico, e isso é insuficiente. Então, para que ele tenha uma formação sólida, ele precisa ter conhecimentos diversificados. Veja o conteúdo do episódio 1, né? Mas o que faz um professor se destacar e o que faz um professor não se destacar? Você não pode fazer como todo mundo e querer ser diferente, né? Se você faz como a todo mundo, ou a grande maioria, faz uma formação simples e para por aí, você vai ter o que a maioria tem, o que todo mundo tem, né? Diferente. Então, você precisa fazer uma estrutura diferente. Você precisa evoluir, uma evolução constante, contínua, em todos os pilares que nós falamos no episódio 1. E aí, o que acontece?
Às vezes o professor de yoga, olha só como é interessante. Às vezes o cara faz uma formação de 6 meses, 8 meses. E aí ele acha que é suficiente. Agora imagina, um médico, ele faz uma faculdade de 6 anos. Depois de uma faculdade de 6 anos, ele faz uma residência de mais 2, 8 anos. Aí ele faz uma especialização de mais 2. 10 anos é mais ou menos uma formação sólida de um médico, que ele está apto para atender qualquer, dentro da especialidade dele, resolver qualquer problema. Não dá para um professor fazer uma formação rápida, 6 meses, 8 meses, e achar que isso é suficiente. Então, precisa fazer outros cursos, continuar a formação e se aprofundar. E esse aprofundamento, o professor que quer viver do yoga, tem que ser constante e contínuo. Não dá para você falar mentira, faz uma formação rápida ali e viva do yoga. Então, como que eu cheguei a essa conclusão? Né? Eu tive 2 professores, dentre os professores que trabalharam comigo, eu tenho 41 anos de prática do yoga, de estudo, a minha escola, o mês que vem, completa 22 anos aqui em Campinas. 2 professores que trabalharam comigo resolveram fazer voo solo. Voo solo, em momentos diferentes. E aí, eram professores excelentes, davam aulas maravilhosas, né? Gostava das aulas, tanto é que estavam comigo, mas não tinham os outros fundamentos. E aí eu disse para os 2, antes, quando eles me falaram o que queriam ser, você não está preparado. Você precisa desenvolver esses outros fundamentos, essas outras habilidades, para você continuar, para você se manter sólido, para você crescer e construir uma carreira. E eles não acreditaram. E os 2 não deram certo. Mas teve gente que fez a formação comigo, que além desses pilares, né? Além da formação técnica, além da boa aula, construir os outros pilares, a Juliana é um desses casos, e que se deram bem, estão aí, estão dando aula, estão sólidos no mercado, estão vivendo de yoga, sabe? Então é preciso, essa foi a forma como eu descobri, né? Que se você só consegue dar boas aulas, não é suficiente. Então, essa jornada viva do yoga é uma oportunidade para você se consolidar. E nesse episódio de hoje, conhecendo o mercado de yoga, os prós e os contras, você se prepara. Né? Não tem almoço grátis, tem que se preparar, para você enfrentar o mundo aí, não é só yoga, você precisa se preparar. Saber o que realmente você precisa fazer e aí fazer a jornada, você precisa se destacar. Se você for um professor comum nesse sentido, eu estou considerando comum aquele professor que dá boas aulas. Né? Mas ele só dá boas aulas, né? Esse é o conteúdo dele. Não vai se destacar. Hoje você pega a internet, vários professores. Se você quiser aula online, você pega aulas baratíssimas aí, e não são aulas ruins, são aulas boas. Né? Vários professores bons estão dando aula. Né? Então, eu já falei aqui né, dos casos que deram certo, dos casos que deram errado, exemplos, né? E aí você pode dizer assim, mas eu não tenho tempo e dinheiro para fazer uma especialização, por exemplo. Eu tenho um projeto que é fazer para professores de yoga que fizeram a formação e não encontram o seu espaço no mercado, que é um projeto de especialização. Não está à venda ainda, então fique tranquilo. É um roteiro, é um projeto. Né? É um treinamento de especialização, não apenas na formação, mas em um aspecto muito mais amplo, nos outros pilares. E você diz, não tem tempo, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Se você quer ser engenheiro, trabalhar com engenharia, você tem que cursar uma faculdade de 5 anos. Né? Medicina, aquilo que eu falei, são pelo menos uma formação boa do médico, são 10 anos. Se você quer viver de uma determinada profissão, não importa qual seja ela, yoga não é diferente.
Você precisa fazer uma boa formação, você precisa investir tempo e dinheiro na formação, você precisa investir tempo e dinheiro nas especializações, você precisa investir tempo e dinheiro num aperfeiçoamento contínuo por muitos anos. Eu até hoje faço aperfeiçoamentos, não é porque eu tenho 41 anos de yoga, não é porque a minha escola tem 22 anos, que eu me dou o luxo de não continuar me aperfeiçoando, estudando. E, claro, é isso que faz a diferença, e isso que me fez estar 22 anos aqui em Campinas com a escola indo muito bem, obrigado. Quer dizer, não é de graça, é trabalho. Então, você quer viver de yoga, você tem que fazer a jornada, você tem que se dedicar. E aí você tem que priorizar. Se a minha prioridade é fazer viagem, se a minha prioridade é fazer isso, fazer aquilo, aí não sobra tempo e dinheiro para você investir no yoga. E se você tiver uma estrutura muito boa, não só de aulas, eu vou bater muito, muito, muito nessa tecla, porque as pessoas acham que saber dar uma boa aula resolve. Né? Se você tem um conhecimento profundo, você consegue resolver problemas dos alunos. Né? Assim, vem um aluno com ansiedade. Como é que eu trabalho esse aluno? Que tipo de orientação eu dou? Vem um aluno com dor na lombar, que tipo de orientação eu dou para esse aluno? São alunos diferentes, são problemas diferentes, as aulas não podem ser iguais, as orientações não podem ser iguais. Mas como eu vou ensinar? Eu tenho que ter conhecimento. Aí, se eu dou um conhecimento profundo, para esses alunos, olha só, se eu dou um conhecimento profundo para esses alunos, e eles resolvem o problema dele, quer dizer, uma pessoa, um aluno vem, eu estou procurando yoga porque eu estou muito ansioso, eu estou muito estressado. E aí você sabe orientar adequadamente esse aluno, ele vai ficar mais tempo. Se os alunos, se o tempo de retenção dos seus alunos é maior, você vai ter mais alunos. E também, se você é um profissional de conteúdo que sabe resolver problemas difíceis, o valor da sua hora, o valor do seu trabalho aumenta. Então, você pode cobrar mais caro. Porque, por exemplo, o meu trabalho aqui, ele é mais caro que vários trabalhos por aí. Porque aqui a gente resolve o problema. Eu tenho conhecimento, 41 anos, né, de estrada e de estudo e prática constante nesses 41 anos. Nunca parei de praticar, nunca parei de estudar. E é isso que eu estou falando para você. Agora, claro, você está no início, muitas coisas você não sabe. Por isso a gente criou o projeto Viva do Yoga, para você construir essa jornada também. E aí, uma maneira inadequada de você fazer isso é caminhar sozinho. Então, às vezes o professor, ele quer especializar, ele sabe da importância de ter um conhecimento profundo. Fica lendo um texto aqui, fica lendo um texto ali, às vezes textos superficiais de internet. Claro que na internet tem conteúdos profundos, mas tem muitos conteúdos que são muito superficiais. E isso não gera um conhecimento. Quer fazer direitinho? Faça uma boa formação. E aí sim, continue com especialização, com orientações, praticando com pessoas que sabem, né, que têm uma experiência que pode orientá-lo. E é por isso que a gente fez esse projeto Viva do Yoga, porque é uma filosofia. Imagina, o yoga tem mais de 5.000 anos. E por que chegou até nós? Porque teve uma sequência de mestres aí durante esses 5.000 anos. E uma das funções do professor de yoga é preparar outras pessoas para que essa filosofia não morra. Chegou até mim, não vai morrer na minha mão. Eu tenho, claro, o curso de formação, mas agora estou com esse projeto Viva do Yoga para fazer o curso não só de formação, mas de especialização, para essas pessoas encontrarem seu espaço no mercado, darem boas aulas, terem muitos alunos, mas não só boas aulas, fazer tudo o que precisa fazer, e aí o yoga continua para as próximas gerações. Essa é uma parte da nossa missão, uma parte da missão do professor de yoga. Ok? Então, temas avulsos não adianta. Você precisa fazer cursos sérios. Claro que cursos sérios, cursos bons, são mais caros. Né? Você não há milagre. Você não quer fazer um curso maravilhoso pagando micharia. Não tem jeito. Né? E, claro, no seu trabalho você vai fazer a mesma coisa. Se você tem um trabalho sério, ele vale mais.
Bom, o que você pode começar fazendo agora? Me siga nessa jornada. Aqui eu vou ensinar muito do que você precisa para você fazer a sua jornada. Então, me siga. Você pode se inscrever no canal do Facebook ou aqui no Instagram, sabe? Você me seguir nessa página Yoga Flamboyant, que o projeto é Viva do Yoga. E são episódios. Nós estamos no episódio 2. Amanhã no episódio 3, são 2 episódios por semana. E uma série de conteúdos mais rápidos. Né? Bom, vamos então a algumas perguntinhas. O que eu quero dizer assim? Primeiro, você me segue, porque você vendo essas lives, esses conteúdos, isso vai dar uma orientação para você, vai dar um caminho para você construir a sua jornada, viver do yoga, ensinar essa filosofia que é maravilhosa, que transforma as vidas e levar para a geração seguinte, sabe? Eu estou ensinando você, né? A minha geração, eu já estou aqui, agora a geração seguinte, daqui a um tempo você vai fazer o mesmo para ensinar para a próxima geração e assim a coisa vai, né? Por que o mercado é assim concorrido, né? Por que a gente pensa assim, mas yoga, por que o mercado é tão concorrido? A primeira coisa eu já falei, mas vou repetir, muita formação rápida e superficial. Então, nós temos muitos professores. Se você quiser, assim, curso de formação de professores, pega aí no Instagram, digita, pega no Google, digita, vai aparecer uma imensidão de cursos. Né? Muita gente dá. Mas um grande número dá uma formação superficial. Dá uma formação superficial, rápida, essas pessoas não têm uma estrutura, elas sabem dar boas aulas, só. Basicamente, tem um pouco da filosofia. Aí elas vão dar aula, consegue manter alunos? Não consegue manter alunos. Não consegue manter alunos porque vem um aluno, como eu falei, ansiedade, ela não sabe orientar. Vem um aluno com dor na lombar, não sabe orientar. Vem um aluno que vai fazer um respiratório, se sente desconfortável. Por que um respiratório gera desconforto? Né? Esse aqui. Aí vem um aluno com uma energia muito alta. É um aluno com energia muito alta, o professor de yoga tem que baixar a energia desse cara, tem que estabilizar a energia desse cara. Mas como eu faço isso? Eu sou aprendi da aula, eu não sei fazer. E aí, olha só como uma formação rápida, pobre, dificulta, porque esse professor ele não vai conseguir resolver o problema do seu aluno, vai perder esse aluno, e esse aluno, em vez de procurar um outro professor de yoga que tenha o conhecimento, talvez ele vá procurar em outros caminhos, vai fazer outras coisas. Então, gera um rolo compressor, né? Um professor ruim, nesse sentido, que não sabe trazer soluções para os seus alunos, ele não consegue reter alunos, e aí o aluno que não consegue, ele diz, bom, o yoga não serviu para mim. Eu não consegui resolver o meu problema com o yoga, então eu tenho que fazer o quê? Procurar em outro caminho, buscar uma outra solução. Já quando você tem um professor bom de yoga, vem um indivíduo com um desses problemas, está com excesso de energia, está com falta de energia, está com ansiedade, está com estresse, está dormindo mal, e aí um professor bom, além de dar aula, orienta esse aluno. Então é isso. Aí ele diz, nossa, yoga resolveu o meu problema. Esse cara vai indicar outras pessoas da família, amigos, não necessariamente para o mesmo professor, mas principalmente para esse professor. E aí o yoga ganha mais relevância. Por isso, você ter bons professores nesse sentido amplo é bom para todo mundo. Não é só bom para aquele professor que dá boas aulas, que resolve casos. Né? É bom para todo mundo. Então, essa formação rápida e superficial gera muitos professores de baixa qualificação. E isso é um problema que nós, professores de yoga, precisamos resolver, e eu estou aqui para isso, nessa jornada viva do yoga. Como fugir dessa concorrência, né? É uma concorrência muito grande, onde você é mais um. Como fugir dessa concorrência? Não tem almoço grátis. Você precisa fazer a jornada, né? Você precisa fazer uma estrutura que o diferencie do mercado, que o diferencie. Se você quiser ter alunos, você precisa se diferenciar. Isso é com yoga? Não. Com qualquer coisa,
Seja um médico mal preparado, para você ver. Aí vem um paciente com um determinado problema, você não resolve. Você já teve casos assim, ou você ou na sua família, que foi num médico e o cara não resolveu, né? Aí o que você faz? Você indica esse médico para outras pessoas, você indica negativamente. Você só fui lá naquele médico e o que aconteceu? O cara não resolveu. Nós tivemos um aluno aqui, um caso muito interessante, que ele tinha um problema, começou a ter um problema de estômago. E ele foi num médico, foi no outro, não tinha não encontrou solução. E nós tivemos um médico aqui, que era um cirurgião bariátrico, extraordinário, o cara é de fama internacional, né, o Dr. Pareja. Né? Aí, ele tinha sido aluna nossa, uma outra aluna, né, nossa, é amiga íntima dele, aí essa outra aluna, indicou, né, o nosso aluno para ir lá. O doutor Pareja, ele chegou, o doutor Pareja fez uma consulta, deu as indicações, ele fez, melhorou. Ele já tinha ido em 4, 5 médicos, né? Não vamos citar o nome desses, né? Para uma questão assim da gente, né, ser mais leve. Mas os bons a gente indica. Você está vendo como é que acontece? Né? Eu indiquei. Quantas pessoas vão ver e vão essa live aqui vão saber que o doutor Pareja é um cara que resolve problemas. Se você tiver um problema difícil, vai lá que ele resolve. Ele é um médico de altíssimo padrão. E aí, eu que nem fui lá ainda, eu nem precisei dele, mas um amigo foi e eu indico. Então, como é que você vai se destacar nesse mercado? Né? Você precisa ser um profissional diferenciado. E essa diferença não é aula. A aula não diferencia mais a professor de yoga, porque nós temos muitos professores com aulas boas. Você precisa ser um profissional que resolve problemas, que consegue dar orientações específicas, individualizadas. E para isso, o que você precisa? Conhecimento. Só conhecimento teórico? Não, você precisa do conhecimento em todos os pilares. Você precisa do conhecimento teórico, você precisa ter experiência. Por que eu consigo dar orientações muito boas para aluno? O cara não está dormindo bem, ele vem aqui, eu consigo orientar. Né? Ele está com ansiedade, eu tenho todo um material aqui que oriento. Porque eu tenho 41 anos e porque eu nunca parei de estudar e nunca parei de praticar. Sabe? Então, é importante essa questão aí de você fazer a jornada, né? Ou seja, essa coisa de você ser um bom profissional, nesse sentido muito mais amplo, isso são todas as profissões. Né? Os bons profissionais vão ter o seu espaço reservado, vão encontrar o seu público, no caso de yoga, os seus alunos, e vão encontrar espaço para dar aula. Não há almoço grátis, lembre-se disso, não há almoço grátis. Você precisa fazer a jornada, você precisa estudar, você precisa se aperfeiçoar e continuar se aperfeiçoando sempre. Claro, não adianta fazer esses cursinhos, tem que fazer coisa séria, estudar com quem realmente tem conhecimento. Bom, vamos à próxima pergunta. Por que investir tempo e dinheiro nisso? Qual o benefício disso? Aquela história. Você quer viver de uma paixão. Sua paixão é yoga. Você é professor, né? Então, dessa paixão, vale a pena. Eu já investi muito dinheiro, por exemplo, uma das coisas, fui 2 vezes para a Índia. Fui para a Índia por quê? Poderia ir para outro país qualquer. Não? Fui para a Índia por quê? Porque fui lá ver como eram as escolas de yoga da Índia. Fui no Shivananda Ashram. O Shivananda Ashram é uma coisa extraordinária. Aqui na minha escola, no muro, atrás da sala de prática, tem uma foto do Ganges, né? Eu estava do outro lado do Ganges, do lado do Ganges, a escola do Shivananda Ashram está do outro lado. Aí eu tirei uma foto do Ganges com o Shivananda Ashram e está ali. Né? Eu fui na escola do Aurobindo, né? Do Iyengar, sabe? Nomes que são nomes do yoga atuais, né? Atuais assim, Shivananda morreu na década de 60, mas a escola dele continua sendo uma escola robusta, pujante. Fui lá, porque tem que aprender. Agora, sabe? Então, investir, porque a gente que quer viver de um sonho, nem sempre é fácil. Claro
que a gente tem as dificuldades. Eu trabalhei, fiz duas coisas, yoga e outras coisas durante um bom tempo. E isso é natural que aconteça no início, quando o professor de yoga está começando. Então, ele vive de yoga e não só de yoga, faz outras coisas. Mas, aos poucos, ele precisa fazer essa transição. Aos poucos ou rápido. Aí vai depender de cada um. Eu, como não tinha quem me orientasse de maneira mais profunda, eu demorei mais tempo. Mas, bom, aprendi e agora estou ensinando. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Né? Por quê? Por que, então, você se especializar é mais importante ou é muito, muito importante? Né? Mais conhecimento, você dá aulas com maior valor agregado, olha só, mais conhecimento, você dá aula com maior valor agregado, entende cada aluno, isso é extremamente relevante. Você tem 10 alunos na sua escola, não dá para tratar todos iguais, são todos diferentes, todos, maneira de dizer, vieram por razões diferentes. Todos, assim, os alunos vieram por razões diferentes. E se vieram por razões diferentes, né, eles têm histórias diferentes, eles têm dificuldades diferentes, e você precisa entender cada um. Né? Professor de yoga, não dá para dar uma aula genérica para todo mundo, não são iguais. Esse era o professor de antigamente. Essa estrutura é daqueles professores que já não têm o seu espaço no mercado. Né? Então, mas para isso precisa ter conhecimento. Estamos batendo muito nessa tecla porque hoje, né, porque um professor formado não consegue espaço no mercado de trabalho. Esse é o nosso tema de hoje, desse episódio 2. Ok? Então, é muito, muito relevante você ter essa estrutura. Não tem almoço grátis. Bom, tá bom aqui. Né? Me dei uma perdidinha, né? Aulas com valor agregado maior, entender cada aluno, entender cada problema, cada aluno e cada problema. Olha só, um aluno que não está conseguindo dormir, a orientação é diferente de um aluno que está estressado, ou que está ansioso, ou que está com depressão, ou que está com energia muito alta, ou está com energia muito baixa. Não é? Você orienta diferente. E como você faz isso? Não é na mesma sala de aula, você orienta. E aí você dá orientações complementares. Não é? Como esse cara interpreta uma aula? Essas orientações, isso você precisa entender o aluno e o problema. O mesmo aluno com problemas diferentes, a orientação não é igual. É uma orientação, um aluno que ele está... Algumas coisas são parecidas. Por exemplo, estresse e ansiedade é muito próximo. Então, como você orienta um aluno estressado ou um aluno ansioso, vamos supor que o mesmo aluno tenha ansiedade e estresse, a orientação vai ser muito próxima. As coisas que essa pessoa precisa fazer muito próxima. Mas um aluno ansioso e esse mesmo aluno não está dormindo direito, as orientações elas são complementares. Algumas orientações vão servir para as duas coisas, mas algumas orientações vão ser diferentes, sabe? Então, além de você entender cada aluno individualmente, para orientar, você tem que entender cada problema. O mesmo aluno com problemas diferentes, você orienta de maneira diferente. Né? E claro, você que é aluno, né, você precisa fazer a jornada. Tendo um bom professor para orientar, você tem que seguir as orientações e a coisa funciona. Né? Apresentar as melhores soluções. Então, às vezes, né, você tem uma jornada longa. Por exemplo, um aluno que está com energia muito alta, nós tínhamos... Só para dar um exemplo, nós tínhamos uma aluna que estava com energia muito alta. E quando a energia está muito alta, ela começa a escapar. E aí tem alguns fenômenos que mostram essa energia escapando. E um deles, por exemplo, é alguns circuitos elétricos de baixa corrente param de funcionar. Né? Se a energia está alta e desequilibrada. Se ela está alta e equilibrada, tudo bem. Mas se ela está alta e desequilibrada. E aí, essa aluna, o carro parou, morreu.
morreu no meio da Dom Pedro. Quem é de Campinas conhece, né, ou dessa nossa região, a rodovia Dom Pedro é uma rodovia movimentada, né? Então, o aluno que está com alta energia desequilibrada, ele começa a ter escape de energia. E se não tiver uma boa orientação, né, e dependendo de como a prática é orientada, a energia aumenta. E aí, se ela está desequilibrada, aumenta o desequilíbrio. E aí você precisa reequilibrar. Não pode fazer de maneira diferente, beleza? Então, você tem que apresentar as melhores soluções. As melhores soluções para cada aluno, sabe? Para cada problema. Ok, vamos em frente. E se eu não fizer a especialização? Se eu fizer um curso 6 meses, 8 meses, um curso raso, superficial, que você aprende a dar uma boa aula e só, basicamente, tem um conhecimento muito, muito raso, o que vai acontecer? Você vai ser um desses. Provavelmente. Não é uma garantia 100%, porque alguns, com raras exceções, conseguem ter muitos alunos, conseguem o seu espaço com conhecimento baixo. Mas isso é muito raro, em qualquer área. Né? Às vezes, a pessoa tem boa comunicação, ele começa a ter um espaço, mas logo esse espaço acaba. Esse espaço acaba porque ele não consegue se manter no mercado, sabe? Ele não consegue resolver problemas, ele dá uma aula para todo mundo, né? E aí, em pouco tempo, as indicações negativas começam a superar as indicações positivas. Então, o que acontece se você não se especializar, se você não se aprofundar, se você não continuar nesse estudo? Pois, provavelmente, a hipótese mais provável é que você não vai conseguir viver de yoga. Talvez você dê aulas e faça outras coisas. Eu fiz isso por muito tempo, né? Já falei para você, tive que, durante um bom tempo, fazendo duas coisas, dava aula de yoga e fazia outra coisa. E continuando me aperfeiçoando, e aí agora chegou a hora de viver só de yoga, tá bom? Então, olha só, vou repetir, não é fazer uma especialização e parar, é fazer especializações, é aprofundar, né? É seguir um roteiro bom, uma jornada de gente que já trilhou, por isso que a gente criou essa estrutura, né, para ensinar as pessoas a fazerem isso de maneira segura e de maneira mais rápida, né? Se você for sozinho, demora mais tempo. Então, vamos para a próxima. Se eu não me especializar, se eu não fizer uma coisa boa, profunda, eu vou ter dificuldade, né? Como fazer, né? Bom, você precisa priorizar, primeira coisa, decidir fazer, né? E você precisa decidir se você quer ou não quer viver de yoga. Se você quer viver de yoga, você precisa fazer o que precisa ser feito. Se você quer ser um médico e viver de medicina, você precisa fazer o seu trabalho de engenharia, de um advogado. Um advogado tem uns montes por aí, uma formação de advogados é muito grande. Mas por que alguns conseguem, um grande número não consegue, né, viver da advocacia? Porque eles fizeram a diferença, né? Eles fizeram a jornada, fizeram o que precisava ser feito, né? Então, continuando, existe alguma exceção, né, que nós já falamos ali, existe algumas exceções de você não se especializar, não se aprofundar e viver, muito raro, muito raro, muito raro. Tem, mas é raro. Antigamente era mais comum, porque quando eu comecei a dar aula, né, eu comecei em 94, então já tem um punhado de anos, né? Eu montei a minha escola em 2000, então 6 anos, né? Eu dei aula assim, dava aula aqui, dava aula ali, aulas personais, etc, né? Desculpe, ao vivo tem isso, né? Às vezes a gente, né? Bom, quando eu comecei, quase não existia aulas de yoga. Quando eu montei a minha escola aqui em Campinas, há 22 anos, nós éramos umas 5, 6 escolas de yoga, poucos professores, assim, com voo livre, né, que davam aulas aqui, ali, em alguns espaços e coisas. Hoje, a realidade mudou. Então, naquela época,
há 22 anos atrás, se você desse uma boa aula de yoga, uma aula estruturada, uma aula com início, meio e fim, uma aula equilibrada, não só de asanas, mas de relaxamento, de respiratório e coisa, você já era um profissional diferenciado. Hoje não. Hoje isso já não serve mais. Ok? Então, hoje isso é muito pouco. Bom, chegamos aqui ao nosso, a nossa final. Veja bem, o projeto Viva do Yoga é uma jornada que eu farei 2 episódios completos, mais profundos, por semana, ao vivo na quarta e na quinta, 12h15, né? Hoje atrasou um pouquinho, porque deu um problema aqui ao vivo, é isso, né? Às vezes pode dar problema. E essa segunda, o primeiro foi os pilares de um professor de yoga que precisa viver, um professor que quer viver do yoga, que tipo de conhecimento ele precisa fazer, está disponível, você pode assistir. E por que um professor formado não consegue o seu espaço, esse episódio 2, amanhã vamos para o episódio 3. Então, se inscreva no canal, né, do YouTube, Yoga Flamboyant, ou me siga aqui no Instagram, @Yoga Flamboyant, acompanhe todos os episódios, venha comigo, se você quer essa generosidade de viver do yoga, receber essa herança milenar, aplicar na sua vida e para que continue para a geração seguinte. Eu brinco que quando a gente olha para trás, a gente enxerga os mestres ancestrais. Daqui a 100 anos, menos que isso, né? Mas eu estou exagerando aqui. Daqui a 100 anos eu estarei lá na lista dos mestres ancestrais, né? Porque a vida é um sopro. Então, eu já acho que já passei da metade, não sei, mas com certeza acho que eu já passei da metade. E aí, né? Esse sopro a gente precisa deixar um legado, tá bom? E você, assim como eu estou ensinando você, daqui a tempos é você que vai ensinar e o yoga vai atravessar mais milênios e milênios, tá bom? Muito, muito, muito obrigado pela sua companhia, você que veio até aqui, assine o canal, ative as notificações e estamos juntos até o nosso próximo encontro. Abraço, tchau!